Bem, queridos pais de graça, aqui é o pastor Daniel Nascimento, e este é mais um momento ao pé da cruz. Eu quero falar com você, neste dia, sobre o tema salvos de Deus por Deus. De quem Jesus de fato nos salvou na cruz. O que Jesus fez por nós na cruz. O que Jesus, porque Cristo teria que vir. Porque Deus simplesmente não poderia perdoar os nossos pecados simplesmente, sem que a cruz se fizesse necessária. E é isto que eu quero falar um pouco com você nesse dia. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e não imputando mais os homens nos seus pecados. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Eu quero que você entenda que quando o homem pecou, quando Adão caiu, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e fez Deus o jardim no Éden, pôs o homem ali, e o Senhor Deus vinha visitar o homem sempre na virada do dia. Deus criou o homem com os seus padrões de santidade. Deus criou um ser que se equiparava a Deus na questão de santidade, na questão de amor e em todas as questões. O que Deus fez foi um ser que ele pudesse comungar com ele. O que Deus fez foi um ser que fosse de fato a sua imagem, conforme a sua semelhança. Satanás sempre vinha antes do homem. Satanás buscou algo que de fato Deus não lhe deu. Em Isaías capítulo 14, versículo 14, note o texto que afirma: subirei acima das estrelas de Deus e estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás buscava a semelhança de Deus, mas Deus não deu este privilégio a Lúcifer. Por este motivo, Deus expulsou de sua presença este anjo juntamente com a terça parte dos anjos do céu. Quando foi criar o homem, Deus entrou em reunião consigo mesmo e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus quis que um boneco de barro como nós fôssemos chamados de imagem e semelhança dele. Agora perceba bem isso aqui. Deus criou Adão santo, justo, reto e perfeito. A amizade entre Deus e o homem parecia indivisível. Este homem recebia o ensinamento do próprio Deus. Era Deus quem vinha conversar com Adão na virada do dia. Mas Adão preferiu dar ouvidos à voz da serpente. Adão preferiu ouvir com a sua arrogância e a sua ganância. Adão cometeu pelo menos 2 pecados quando ele come aquele fruto. O primeiro pecado, na queda de Adão, é que ele é arrogante. O homem agora não quis mais que Deus fosse o seu guia, mas movido de arrogância, entendeu que poderia seguir o seu próprio caminho sem consultar Deus. Este foi o primeiro pecado de Adão. Ele não quis mais Deus como seu consultor. Ele simplesmente disse a Deus que dali para frente ele saberia cuidar dele. O segundo foi o pecado da ganância. A ganância de Adão. Adão não se contentou apenas com o fato que ele tinha. Ele queria mais. Ele não aceitou a proposta. Ele aceitou a proposta da serpente. Pois assim como Lúcifer, Adão também tentou ser igual ao eterno Deus. Foi esta a artimanha do maligno quando disse: Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você será igual a ele. Com a queda de Adão no Éden, o pecado passou para todos os homens, pois Adão era o cabeça federal da humanidade. Entenda bem essa história de cabeça federal. Quando nós elegemos um presidente, fato é que agora há pouco tivemos uma presidenta eleita com um voto popular, e ela não foi muito bem no seu governo. E temos um governo hoje, um presidente também, que aí lá vai trópico das pernas e já vai levando a nação toda à beira de um caos financeiro. O que é isso? É que a Dilma e o Temer, eles são cabeça federal do Brasil. Então as decisões que ele toma afetam diretamente a gente. Assim era Adão no Éden. Adão era o cabeça federal da humanidade. Uma única atitude errada de Adão e toda a humanidade sofreria com ele. E foi justamente isso que aconteceu. O pecado original, quando entrou no mundo, querido, eu quero que você entenda que o pecado não afetou o homem apenas em algumas partes. O pecado afetou o homem em todo o seu ser. O homem agora é um ser privado totalmente do seu arbítrio.
Todo o arbítrio do homem está preso debaixo do pecado. Tudo que ele faz é para satisfazer mais e mais a sua natureza pecaminosa, a sua natureza suína. Entenda bem isso aqui. O homem, agora na mente pós-pecado, você vai encontrar como esse pecado veio gradativamente e ele torna-se universal em Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7, e assim por diante. O pecado, ele se torna universal, porque justamente agora quem vai tendo filhos, não vai tendo filhos tão santos assim. Em Jó capítulo 14, versículo 4, diz assim: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Entenda bem uma coisa: quando você tem um filho, quando você tem uma filha, ele só é a reprodução de um pecador. Diante de Deus todos pecaram. A Bíblia ainda diz, o próprio Salomão diz em sua famosa oração de dedicação do templo, disse: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. 1 de Reis capítulo 6, versículo 46. O salmista disse que quando Deus olhou do céu para a terra, ele buscou alguma coisa boa nos filhos dos homens, mas o que ele conseguiu ver foi só sujeira e iniquidade. Está no Salmos 14, verso 1 ao 3. Em outro salmo, no Salmo 53, verso 1 ao 3, diz que a corrupção universal do homem é uma doutrina totalmente bíblica. Nenhum homem é praticante do bem. Nenhum. Por este motivo ele não é justificado diante de Deus por seus méritos, pois às vistas do Eterno nenhum ser vivente é justo. Salmos 143, verso 2. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem simplesmente com os seus padrões. E quando o homem peca, é o homem quem rebaixa esse padrão. Deus continua no seu estado de origem. Deus continua no seu estado original. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Quando o homem pecou, não foi com o diabo que o homem arrumou uma dívida. Quando o homem pecou, foi justamente com Deus que ele ficou devedor. Quando você peca, você que está me vendo neste dia, pense bem nisso, não é contra o diabo, não é contra outra pessoa, é contra Deus que você peca. É contra o Deus do céu que você afronta com o seu pecado. O pecado é uma afronta direta à santidade de Deus. Entenda bem uma coisa, a Bíblia diz em Êxodo 32, o Senhor disse a Moisés: eu sou um Deus zeloso, eu não visito a iniquidade, eu vou, agora não visito mais a iniquidade do pai no filho. Aliás, em Ezequiel capítulo 18, entenda bem uma coisa, Deus vai buscar em você o que você fez. Agora, o homem espoliado e justamente vivendo no seu pecado, a Bíblia diz em Êxodo 32 que Deus não toma o culpado por inocente. Deus não pode tomar o culpado por inocente e nem inocentar, e nem tomar o inocente por culpado. Entenda bem isso aqui. O que a Bíblia está dizendo em Romanos capítulo 3 é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto eu e você somos pecadores e estávamos todos afastados de Deus, debaixo da ira de Deus. Você pode me dizer assim em João 3,16, pastor, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Mas em João 3, versículo 38 diz que aquele que não aceitou o Filho, sobre ele está a ira de Deus. Entenda bem isso, querido. Quando quando o homem peca, em Jó capítulo 9, diz assim: quem dera eu tivesse um árbitro que se colocasse entre eu e ele, alguém que fizesse uma ponte, alguém que fizesse uma colocação, que sentássemos nós dois. Jó diz assim: quiçá quem dera tivesse um árbitro que colocasse a mão no seu ombro e a mão no meu ombro, e nós sentássemos para uma reconciliação. Jó sente falta disso, porque sem a cruz de Cristo, Deus dá a lei ao homem. Mas Romanos 7, Paulo diz que a lei veio e o matou. A lei veio e o destruiu. Por que isso? Porque toda a lei sempre falava para o homem o que ele não poderia fazer. A lei é santa, é justa e boa, mas ela só dizia a mim e a você o quão tão corrupto nós somos. Porque Deus disse: não faça, e o nosso coração sempre atenuava para fazer aquilo que Deus odiava. Sem a cruz de Cristo,
a lei estava nos matando, a lei estava nos esmagando. E é por isso que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 19, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Entenda bem isso aqui em nome de Jesus. A cruz de Cristo, é por ela, única e exclusivamente por ela, que nós temos a reconciliação. Nós não temos nenhum mérito. Cristo teve que vir em carne. Ele foi o nosso pagamento. É Ele quem vai para a cruz. E os méritos pelos quais seremos salvos é justamente na cruz de Cristo que Ele nos justificou. É justamente com a cruz de Cristo que Ele vai fazer uma coisa muito interessante. Na cruz, Ele assume toda a nossa dívida. Entenda bem isso aqui para a gente terminar. É como se estivéssemos em um tribunal. Deus de um lado é o juiz, o homem é o criminoso. E o juiz justo e reto que Deus é, ele tem que punir o criminoso. E quando ele pune o criminoso, ele bate o seu martelo e diz: você está condenado. E em Ezequiel diz, no livro do profeta Ezequiel está escrito: a alma que pecar, esta morrerá. Eu e você só sabemos fazer isso. E é por isso que Cristo vem até nós. É por isso que Jesus vem até onde nós estamos. E Ele diz assim, Ele vem e entra naquela sala. E quando a sentença é dada, Ele diz assim: eu irei assumir a sua dívida. Eu irei assumir toda a dívida do ser humano. E o juiz diz: ele está sentenciado à morte. Você tem que morrer. Você tem que morrer para que ele fique livre. E ele diz em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, diz que Cristo pegou o nosso escrito de dívida que era contrário a nós e cravou-a na cruz do Calvário. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque a cruz tinha que acontecer, porque Deus simplesmente não poderia perdoar o culpado, senão ele seria um juiz injusto, seria um juiz iníquo, e não há iniquidade em Deus. Agora, com a cruz de Cristo, naquela cruz, Cristo grita e brada: tetelestai. A palavra grega tetelestai quer dizer: foi pago, está consumado, eu paguei. E agora Cristo, Deus, pode se achegar a nós pelo caminho, e nós podemos nos achegar a Deus pelo caminho da cruz de Cristo. Agora, Cristo, nosso árbitro, o nosso advogado, o nosso conciliador, ele olha para o Pai e diz: ele não deve mais nada, porque eu paguei a sua dívida. A sua dívida foi paga, a sua dívida está liquidada, não existe mais dívida concernente a ele. E agora Deus, num ato glorioso da sua graça, ele olha para nós e não encontra nenhuma dívida mais em nós. Não existe mais dívida em mim, não existe mais dívida em você que está debaixo da graça de Cristo. Por quê? Porque somos bons? Jamais. Porque somos os piores dos pecadores. Quando você olhar para a cruz, meu querido, meu amado, lembre-se de uma coisa: você é tão mau e tão perverso que Deus precisou morrer em seu lugar. E ao terceiro dia, quando Cristo ressuscita, ele mata a morte na cruz do Calvário. A morte agora não tem mais nenhum poder sobre nós, porque o pecado também já não tem poder. Cristo não retirou a lei, Cristo continua com a lei aqui. A lei continua aqui, porque Cristo agora retira o poder do pecado, e a lei agora passa para nós. Não tem cheiro mais de morte, mas cheiro de vida, porque Cristo nos dá o poder de cumprir a lei. Isso é glorioso. Cristo nos dá o poder de sermos filhos de Deus por adoção. Agora, pela cruz de Cristo, nós somos eleitos à família de Deus. Nós somos salvos, única e exclusivamente pela graça, mas de quem Deus, Cristo nos salvou. Cristo nos salvou da ira do próprio poderoso Deus. Então, querido, que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus. E este foi mais um momento ao pé da cruz. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.